Querido irmão, querida irmã, boa noite, graça e paz. Quero convidar você para esse momento gracioso que é escutarmos a palavra do Senhor, abrir no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. No capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler até o versículo 43, um texto extremamente conhecido. Mas eu quero tratar com os irmãos a respeito da temática A Cura que Precisamos. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 43. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Até aqui, queridos. Que Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Há uma membrana muito fina entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. Todo mundo concorda com isso? Uma coisa é eu querer, outra coisa é eu precisar. Eu queria, nesse momento, estar, de repente, numa praia, curtindo essa lua bonita que está lá fora, né? Vendo o mar, mas de contrapartida
eu preciso estar na presença do Senhor com os meus irmãos, porque hoje, quarta-feira, na primeira igreja, é culto ao Senhor. Então, uma coisa é querer estar e outra coisa é o que nós precisamos dentro da nossa vida. Uma coisa é a gente almejar por vontade, por volição, e outra coisa é o que realmente nos faz bem, o que realmente nos traz fortalecimento. E nós estamos diante de um texto maravilhoso, que é registrado por Marcos, Lucas e Mateus, ou seja, pelos evangelistas sinóticos. E Marcos, ele traz essa passagem de uma maneira mais detalhada. Talvez a intenção de Marcos fosse mostrar duas realidades iguais, vividas por pessoas diferentes, e que a resposta era a mesma. Precisamos de cura. Num determinado momento, Jesus se depara com um grande chefe da sinagoga. O nome dele era Jairo, como diz o texto. Nós conhecemos aqui pelo Evangelho de Marcos. E esse homem, ele gozava de uma autoridade muito grande, porque ele era nada mais, nada menos do que o fiscal responsável do culto religioso em Israel. Ele era chefe de uma sinagoga. Ele tinha prestígio religioso, ele ocupava cargo alto e todas as pessoas o conheciam dentro do ciclo social judaico. Mas mesmo com todo o seu prestígio, ele estava numa situação muito complexa, porque ele estava com a sua filha à beira da morte. Nesse momento, como relata Marcos, ela não havia ainda falecido, mas ela estava à beira da morte e ele estava entendendo isso. E isso que eu estou falando com os irmãos é extremamente importante a gente entender, porque vai nos trazer uma concepção a respeito do que o povo pensava a respeito de Jesus. E mais para frente eu quero discorrer a respeito disso. Mas enquanto esse homem se achegou a Jesus e prostou e adorou ao Senhor, ele fez um pedido, ele falou: Senhor, vai, por favor, insistentemente ele falou: por favor, vai, eu suplico, a minha filhinha está à beira da morte, coloca sobre ela as suas mãos, para que ela seja salva, e ela vai viver. E Jesus foi com ele. Só que no meio dessa peregrinação, digamos assim, Jesus se depara com uma outra situação. Agora não um homem conhecido, não um chefe da sinagoga, mas agora com certa mulher. Reparem que as palavras, elas são precisas. Porque enquanto o homem tinha uma identidade, ele tinha prestígio no texto, a mulher não. Essa mulher não tinha prestígio. Se vocês perguntarem para qualquer estudioso, para qualquer teólogo, falar qual é o nome dessa mulher, eu não sei se há algum registro, mas provavelmente ninguém sabe o nome dessa mulher. Porque não era de interesse dos evangelistas colocar nenhum nome de mulher. E a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito disso também. Mas ele se encontrou com essa mulher que vivia uma situação também semelhante à de Jairo. Não agora com a sua filha, mas com o seu próprio corpo. O que havia com essa mulher? Ela tinha um ciclo menstrual que não parava por 12 anos. E por que isso é tão complexo dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica? Porque se a gente analisar o livro de Levíticos, no capítulo 15, quando fala a respeito da imundícia do homem e da mulher, vai falar que a mulher, ela precisava, no seu ciclo menstrual, ficar reclusa por 7 dias. E tudo que aquela mulher tocasse, era tido como contaminado. E precisava ser lavado, e era considerado contaminado até o final do dia, até a tarde. Então, o que isso quer dizer para nós nesse texto? Quer dizer que essa mulher estava vivendo numa prisão. Porque havia 12 anos que ela estava dentro dessa situação horrenda, assombrosa.
Ela não poderia ter contato com ninguém. Ela estava sempre sendo rechaçada, sempre sendo colocada à margem da sociedade por conta da sua condição física. Mas o texto mostra que essa mulher também, além de tudo, ela havia se desprendido de tudo que ela possuía, de bens, para tentar resolver o seu dilema com as medicinas que haviam naquela época. Mas tudo sem sucesso. O que aquela mulher estava vivendo era um cancelamento absurdo, se é que essa palavra cabe para os dias de Jesus. Mas era isso. Era a mulher que não era benquista em lugar nenhum, e tudo que ela tocava, ela amaldiçoava, ela deixava impuro. Ela era uma mulher que carregava uma marca consigo, uma pessoa que estava sempre imunda diante da sociedade. Além disso, a cultura judaica religiosa tinha o seguinte pensamento: quando uma pessoa nascia com alguma deficiência física, ou ela adquiria alguma deficiência física com o passar dos anos, uma doença se desenvolvia, eles entendiam que aquela pessoa estava sob a maldição de Deus. Deus amaldiçoou essa pessoa. Porque eles pegavam aquela parte lá do Antigo Testamento, da lei, que falava que Deus visitava o pecado dos pais aos filhos até a quarta e quinta geração, até a terceira e quarta geração, perdão. E eles pegavam isso e falavam: olha, ou essa pessoa entrou em pecado, ou os pais dela pecou. Então essa mulher estava vivendo um olhar preconceituoso a respeito da sua condição física. Ela era vista como alguém que estava sendo amaldiçoada por Deus, não obstante estar vivendo aquela situação de ciclo menstrual constante. Ela estava também sendo vista como alguém que era alvo da maldição divina. Enfim, de maneira geral aqui, nós fomos inseridos a esse contexto, essas duas histórias que se encontram. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é justamente o tema, a cura que nós precisamos. E é bem verdade, irmãos, que todos nós que estamos aqui, todos nós que vivemos nesse mundo tenebroso, nós precisamos de cura. Cura psicológica, cura física, cura da nossa alma. E esse texto me mostra que Jesus é extremamente sensível em proporcionar a cura que a gente precisa. E eu quero mostrar alguns pontos aos irmãos. Em primeiro lugar, essa cura que precisamos advém de um entendimento real das nossas necessidades. Essa cura, ela precisa passar pelo crivo de que nós estamos doentes. Porque quem não encara essa realidade, também não vai ficar à vontade em fazer o tratamento devido. Toda pessoa que é diagnosticada com alguma doença, ela precisa assumir essa doença. Ela precisa falar: ok, eu estou ciente de tudo que está acontecendo comigo e agora eu vou tratar de maneira química, né? Pode ser com remédio, com exames, com intervenção cirúrgica, mas ela precisa admitir aquilo que ela carrega dentro de si. E isso é muito importante a gente entender, porque aquele que se nega, que nega a sua realidade, é aquele que não vai ter nenhum tipo de intervenção com relação à sua doença. Trazendo para a realidade espiritual, queridos, nós precisamos compreender que somos pecadores. Essa é a maior doença que o ser humano carrega em si. Se a gente não admite que somos pecadores, se a gente não admite que o pecado reside em nós, nós estamos anulando Cristo em nossa vida.
Nós estamos dizendo assim: eu não preciso de um redentor, porque quem precisa de um redentor é quem pecou. Eu não pequei, logo eu não preciso de um redentor. Olha que grave isso. Olha que coisa absurda. Quantas pessoas hoje no ciclo cristão se denominam santíssimos? E não no sentido de separados, mas no sentido de ser pessoas que não pecam de maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi falar ao seu filho Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 da sua primeira carta, ele se denomina como o principal dos pecadores. Ele está admitindo a sua realidade, nós precisamos admitir essa realidade. E o texto que nós lemos mostra que essas duas pessoas admitiram a realidade que elas estavam vivendo. Um pai preocupado com a filha que já estava morrendo, perecendo, e a mulher que estava há 12 anos sendo assolada com um fluxo contínuo do seu ciclo menstrual. Em ambos os casos envolvidos, tanto Jairo quanto a mulher, não negaram que eles estavam passando por necessidades. A grande diferença é que aparentemente, isso meditando nos textos, tanto em Marcos quanto Mateus e em Lucas, aparentemente resolve ir ter com Jesus antes de buscar resposta em qualquer outro lugar. E o outro, ou a mulher, é descrita como aquela que buscou as curas em outros lugares. Aonde ela achava um pingo de esperança, ela depositava a sua confiança. Reparem, irmãos, por que é um dilema muito grande nesse texto? Porque ambos conseguem compreender, mas de maneiras diferentes eles entendem essa realidade. E ambos precisaram desfazer de alguma coisa para poder chegar até a verdadeira solução. Queridos, quero só abrir um parêntese, que eu não estou dizendo aqui para você parar com a sua medicação, para você deixar de tomar aquilo que o médico prescreveu para você, para não fazer uma intervenção cirúrgica. Eu não estou falando isso. Eu estou falando simplesmente que as pessoas precisam compreender que elas são intrinsecamente pecadoras, e isso é relevante para nós entendermos a salvação que temos em Cristo. Então, feita essa observação, quero voltar aqui aos nossos argumentos. Eles precisaram desfazer de alguma coisa. A mulher, ela se desfez de tudo que ela possuía, versículo 26. Ela era uma mulher que tinha alguma posse, alguns bens, e tudo ela havia desperdiçado, sem tirar proveito de nada, com medicinas daquela época. E ela já estava num quadro sem esperança. E você pode me perguntar assim: pastor, o que Jairo se desprendeu? O que Jairo abriu a mão? Do que Jairo abriu a mão? Do seu status religioso. Sabe por quê? Porque Jesus está na sua peregrinação fazendo sinais, milagres para provar que ele era o Messias. E tudo que os chefes das sinagogas queriam era que o Messias não fosse apresentado. Há um conflito muito grande entre os religiosos e Jesus, porque Jesus o tempo todo estava sendo colocado à prova. Só que aquele homem, ele se despiu da sua prerrogativa como chefe da sinagoga, e ele se rendeu aos pés de Jesus. Parece algo extremamente simples, mas não é. A gente precisa se desprender de alguma coisa. A mulher se desprendeu dos seus bens, o homem, Jairo, se desprendeu da sua condição como chefe da sinagoga. E às vezes a gente está carregando de um lado para o outro as nossas prerrogativas que a gente acha excelente.
Muitas vezes a gente não tem um encontro com Cristo porque a gente vai criando barreiras, porque a gente vai confiando em outras coisas, porque a gente vai adotando um status social sobre as nossas vidas, e isso vai minando o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes o reconhecimento da nossa necessidade é justamente renunciar às convicções ou às nossas estabilidades. É renunciar àquilo que a gente constrói na nossa mente, aquilo que a gente acha que é religião. Muitas vezes é renunciar àquilo que a gente tem na nossa conta bancária, aquilo que a gente acha que tem como inteligência. Para uma situação de cura, pressupõe uma situação de renúncia. E para ter também a cura, nós precisamos entender que nós estamos doentes. Afinal, o próprio Jesus, ele disse que os sãos, eles não precisam de médicos, e sim aqueles que estão doentes. Quanto de nós, irmãos, estamos doentes em nossas vidas, mas não aceitamos essa situação? Quantas vezes nós somos confrontados com a palavra de Deus e ela diz, você é um pecador, e a gente fala assim, não, eu não sou. E isso vai minando o nosso coração, e vai fazendo com que a nossa soberba seja cada vez mais elevada, e não reconhecemos em momento nenhum que nós precisamos de uma intervenção, de uma cura que venha de Deus para o nosso coração. Continuamos a nossa vida abraçados com as nossas convicções vãs, com as nossas apatias, com os nossos dinheiros, com as nossas posses, e não paramos nem um minuto para dizer, Senhor, eu preciso ser tratado. Jairo fez isso. Ele se prostrou diante do Senhor, não se importando que era um chefe da sinagoga, e ele falou, Senhor, vai até minha casa, toca na minha filhinha, porque ela está morrendo. A mulher, por sua vez, ela entendeu, depois de ter gastado tudo, ela falou assim, se há poder nesse homem, eu vou tocar apenas nas vestes dele, e eu vou ser curada. Por isso, o reconhecimento de quem nós somos, a nossa condição é extremamente importante para a gente receber a cura que nós precisamos e não a cura que nós queremos. Em segundo lugar, queridos, é entender que a cura que nós precisamos vem somente de Cristo. A cura vem somente de Cristo. Uma das grandes bandeiras da reforma protestante foi somente Cristo. Sola Christus. Só há cura verdadeira em Cristo. Mais uma vez quero frisar que não estou aqui incentivando você a parar com suas medicações. Estou falando que somente Cristo pode dar a verdadeira cura que você precisa. Pastor, eu preciso ser curado de um mal psicológico. Você precisa de salvação na sua vida. O mal psicológico acontece e a gente precisa ser tratados também. Nós precisamos de psicólogos, psiquiatras, nós precisamos de médicos especializados, mas nós precisamos, acima de tudo, de Cristo, porque Cristo é a nossa salvação. E a nossa maior doença não é a doença psicológica, psiquiátrica, física, biológica. A nossa maior doença é o pecado. A nossa maior doença é a nossa miserabilidade diante do Senhor. Somente Cristo. E por que eles falavam isso, os reformadores? Eles falavam isso porque as pessoas pararam de olhar para Cristo e começaram a depositar a sua confiança em apetrechos. As indulgências, os pedaços de cruzes que eram vendidos, a rosa ungida, o copo com água, a oração do sacerdote que é mais forte. A gente se pega nessas situações e a gente se esquece de olhar para Cristo, a gente começa a depositar a nossa confiança em coisas secundárias ou coisas inúteis. Mas nessas duas histórias,
nós acabamos nos identificando com um desses personagens. Alguns aqui, que estão nos acompanhando também, se identificam com a mulher, que já está marginalizada, já gastou todo o seu recurso. Ela buscava a situação, uma cura para a sua situação, uma solução para a sua situação. Muitas pessoas se identificam com essa mulher, que já não tem para onde recorrer. Outros se identificam com Jairo, uma pessoa que precisa largar sua posição social, religiosa, destacada, para poder estar nos pés de Jesus. Pessoa de opinião, argumentadora, dona da razão, dona da religiosidade. No entanto, tanto essa mulher, que nem sabemos o nome, e Jairo, viram que as suas necessidades só podiam ser supridas em Jesus. É interessante, queridos, que tanto Jairo quanto essa mulher buscavam um toque de Jesus. Reparem, o versículo que trata a priori de Jairo, ele fala, insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Um toque, ele está falando, Senhor, toca na minha filha. De contrapartida, a mulher, ela também estava buscando um toque, mas não um toque que o Senhor desse nela, mas ela desse um toque no Senhor. Um toque. Apenas um toque. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou querendo aqui colocar em voga quem coloca essa motivação no nosso coração de nós vamos tocar ao Senhor, o Senhor vai nos tocar. O que eu quero dizer é que nós precisamos do toque terapêutico de Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Cristo. Nós precisamos da cura que vem do toque de Jesus. E como eu toco no Senhor? Querido, eu não sei. Dobre o seu joelho. Ore. Na hora que estiver cantando louvores, cante de todo o seu coração. Na hora que estiver no momento da palavra, preste bastante atenção. Essa é uma maneira de você tocar ao Senhor. E quando eu falo tocar, não de maneira física, mas ter intimidade com o Senhor. É estreitar esses laços. E como o Senhor pode me tocar, pastor? Eu te respondo, através do poder que há no Espírito Santo de Deus. Ele pode tocar na sua vida. Ele toca na nossa existência e muda a nossa existência. E foi isso, exatamente isso que aconteceu na vida tanto da filha de Jairo, quanto nessa mulher em questão. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o nosso estado. Em segundo lugar, nós precisamos dessa cura que vem de Cristo e somente de Cristo. Um toque do Senhor ou um toque no Senhor. Intimidade com o Senhor. A gente está num momento muito delicado na nossa sociedade. Porque nós estamos nos tornando apáticos. O Senhor está próximo, mas a gente não toca no Senhor. O Senhor está próximo e Ele não toca na gente, porque a gente também já criou muitas barreiras. A gente não tem intimidade com o Senhor. Uma geração que já não sabe orar, que já não vê a importância da oração, ou se vê, poucos enxergam, poucos estão no momento orando, poucos pegam as reuniões de oração da igreja para poder participar, para dobrar o seu joelho. Poucos agradecem pelo alimento colocado na mesa. Poucos oram antes de dormir, poucos oram antes de levantar para ir para o trabalho, para a faculdade, para os seus afazeres. Pouca intimidade com o Senhor.
E a gente está precisando ser curados, receber cura. Então, em primeiro lugar, reconhecer o nosso estado. Em segundo lugar, essa cura só vem de Deus, só vem de Cristo. E em terceiro lugar, a cura que nós precisamos produz vida. E por que eu quis colocar isso? Porque quando eu coloco essa palavra vida, é tanto na realidade da filha de Jairo, quanto daquela mulher. Porque em esferas diferentes, elas não estavam vivendo. A menina já havia morrido. Mas aquela mulher também não estava vivendo. Ela estava sobrevivendo. Você consegue compreender a diferença? Nós precisamos viver, porque Cristo nos deu a vida. Sobreviver é quando a gente já não tem mais o que fazer e os cuidados são paliativos. Nós só estamos respirando por aparelhos, nós estamos sobrevivendo. Só que agora que nós recebemos o toque glorioso do Senhor, nós recebemos agora a vida, nós vivemos. E repare que essa palavra salva, ela aparece em duas ocasiões. Numa declaração de Jairo, Senhor, toca, versículo 23, põe as suas mãos sobre ela para que ela seja salva. Não significa que haveria salvação eterna, o que ele está falando, para que ela seja curada deste mal. E da mesma forma, a mesma palavra, a mesma raiz é encontrada no versículo 34, quando Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, você ficou livre desse mal, você não estava vivendo, você estava sobrevivendo, você estava na margem, essa fé que você colocou diante de todos aqui, essa fé te salvou, vai-te em paz, fique livre do seu mal. Julgando para a nossa realidade, quanto cristãos, amados irmãos, Cristo veio para nos dar vida. Uma vida que é eterna, que a gente sempre frisa aqui nos púlpitos, nas pregações. Mas a gente precisa entender que essa vida eterna produz para nós também uma vida de satisfação. Porque a vida eterna, ela não começa quando a gente morre. A vida eterna, ela começa quando a gente nasce. Nós já estamos desfrutando da vida eterna. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós estamos vivendo ou sobrevivendo nesse mundo, sendo que a gente deveria estar vivendo porque temos plenitude de vida em Cristo. O que isso quer dizer, pastor? É que apesar de tudo que o mundo está passando, nós estamos bem. Pastor, não dá. É guerra lá para o lado da Rússia e da Ucrânia. É essa pandemia, é recessão econômica. Depende de como você enxerga isso. Porque se eu enxergo pela cosmovisão da Bíblia, cosmovisão cristã, pelas óticas de Cristo, sabe o que eu vou entender? Que apesar de tudo, quem governa a minha vida é Deus. Por isso, pode vir guerra de tudo quanto é lado. Pode vir Covid-19, 20, 21, 23, 25, 50, não importa. Cristo me dá vida. Eu tenho alegria em viver. Você é acometido de situações difíceis? Vou. Mas com Cristo eu tenho paz. O que é viver? O que é viver? Viver é sentir a presença do Senhor. Viver é sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas. E numa linda canção, chamada O Amor de Deus Nos Faz Cantar, tem a seguinte letra. A gente andava tropeçando pela vida, girando igual ventilador. Mas Cristo veio e curou as nossas feridas. Encheu a nossa vida de sabor. Nós caminhamos de mãos dadas com alegria,
sentindo paz interior, pois Cristo triunfou e a cruz está vazia. Somos salvos pelo teu amor. Uma canção bonita, né? Apesar de ter ali ventilador, parece que não tem nada a ver, mas tem. Uma canção maravilhosa, de um artista que eu gosto bastante, chamado Elvis Sodré, mas que faz todo sentido com aquilo que eu estou dizendo. Cristo nos deu a vida, e para nós vivermos a vida com sabor. Quantas pessoas estão vivendo acinzentadas nesse mundo? Aquelas pessoas que estão tão abaladas com tudo o que está acontecendo, que não têm vontade de se levantar da sua cama. Pessoas que não têm coragem de trabalhar. Essa não é a vida que Deus proporcionou para cada um de nós. Cristo nos deu vida plena. E essa plenitude, essa completude, não é só quando nós vamos mudar do plano físico para o plano agora glorificado. Essa vida já começou. A cura que nós precisamos, querido, é aquela que nos traz vida. Que a gente olha para esse mundo tenebroso e a gente fala, tudo bem. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. Ainda que as pastagens não estejam verdejantes, quem me conduz é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e os figos, eles não nasçam, todavia eu tenho alegria, eu tenho vida no Senhor. A mulher, ela estava fadada a sobreviver nas margens da sociedade judaica. A filha de Jairo, o funeral já estava pronto. Em Mateus capítulo 9, onde relata esse texto também, fala que o pessoal já estava fazendo rituais ali fúnebres. Mas Jesus transforma o caos da nossa vida em bonança. Ele transforma as lágrimas dos nossos olhos em sorrisos. Ele transforma a nossa morte em vida. Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em todo o nosso coração, pois Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nos trouxe tão grande salvação. Quero terminar te perguntando, como você entrou aqui nessa noite, querido? Talvez você já tenha gastado muito recurso, você já foi em tantos lugares, você já tentou tantas coisas e o resultado foi nada. Talvez a sua esperança esteja minada. Quem sabe o seu coração é tão voltado para as questões de convicção, de posição social, religiosa, que você ainda não se jogou aos pés de Jesus e pediu, Senhor, toca e cura a minha vida. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que a gente precisa de uma cura em nossa fé, em nossa crença. E por que eu estou falando disso? Porque o texto me mostra isso. A fé é dom de Deus, mas muitas vezes a gente abafa esse dom. E Jesus ele fala para aquela mulher que tinha 12 anos de hemorragia, a tua fé te salvou. E para o pai desesperado, ele fala a seguinte palavra: não temas, crê somente. Eu percebo que nós precisamos de cura, porque Cristo já não tem sido suficiente para nós.
A gente precisa da cura que venha de Deus, mas que transforme o nosso coração em um coração mais confiante. Um coração que deposite de fato a fé naquele que é o autor e o consumador dela, Cristo. Repito a pergunta: como você entrou? Como um pai desesperado procurando por uma cura para a filha? Ou como alguém sem esperança que já gastou todo o seu recurso? A boa notícia que eu quero te dar é que Cristo pode tocar na sua vida. E você pode tocar em Cristo. E Ele pode mudar o quadro da sua existência. Assim como Ele já mudou muitas vezes a minha vida. Não entre numa crise de fé. Não temas. Crê somente. Essa é a cura que nós precisamos. Não a que queremos. O apóstolo Paulo, ele falou: 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele tirasse o espinho da cara. Mas Ele não me curou. Ele entendeu que o que eu precisava, parafraseando aqui o apóstolo Paulo, não era da cura do espinho da carne. O que eu precisava é de entender melhor a graça. É confiar mais na graça. Que o Senhor possa te dar um coração confiante na obra salvadora de Cristo nosso Senhor. Vamos orar?